fazer um tipo de oração, vai ficar passando, amém? Aleluia, eu vou virar a passar muito bem, pronto. Senhor, Deus, meu Pai, nosso Deus, da nossa gratidão, Senhor, nada como, papai, aleluia, a tua frente, a ação, o teu controle, o teu domínio, o teu querer, nenhuma palavra, Senhor, nenhuma Bíblia, nenhum culto, aleluia, o Senhor, aleluia, que põe o ponto, é o Senhor que dá a última palavra, Senhor, Deus, meu Pai, continua operando, usa teu servo, conforme teu querer, tua vontade, direto no trono de glória, revela, Pai, os corações, aleluia, tua palavra, Senhor, manifesta teu poderoso, continua, Papai, operando, Senhor, nada que ninguém poderá, Papai, impedir. Eu creio que lá, eu creio, Senhor, alcançando nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Senhor Jesus. As palmas bem alegres para Jesus. Também não é gravar. Senhor Deus, que comunidade em Cristo da paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado por mais uma noite em sua presença. Amém. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai nos entregar uma grande bênção, uma grande vitória nessa noite. Amém. Pode se assentar. Deus seja louvado nessa noite. Como todos sabem, ou se não quase todos, hoje é o agradecimento da campanha, a qual nós fizemos de 7 voltas, com o tema em Provérbios, capítulo de número 18, capítulo de número 8, versículo 18, das riquezas está na mão do Senhor, justiça e tudo que é ao seu favor. Amém? Amém, igreja? Não está desligado não, para não deixar de receber a bênção nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Vou louvar aqui, eu já entrou na mensagem falando um pouquinho do que Jesus fez na minha vida e ainda está fazendo para a glória do seu bendito nome. Mas se você souber, diz comigo: eu quero cantar por você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça pra Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. De novo, eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça pra Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admires, não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver para mim te cuidar, o cego ver. O Deus do qual eu estou falando é o Deus do impossível, tudo podes fazer. Vem também ser abençoado, é só ele. Eu quero cantar, só Deus.
enquanto cantamos, virai a glória. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. A última. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segurando no seu irmão. E daí? Levante as suas mãos. Levante as mãos para o alto e peça para Deus poder e coisas maravilhosas vão acontecer. É só crer em quem? É só nele crer. A sua vida, momento esse da palavra. Aos visitantes nessa noite, sejam bem-vindos. A você que não é membro aqui, a você que está visitando, seja bem-vindo a essa casa. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Salmo de número 23. Zenilda. A Bíblia. A igreja não deu nome. Qual que é? Salmo 23? Eu não posso Você faz um barulho do povo que pertence ao céu. Aleluia, glória ao pastor. Salmo 23, apenas o versículo de número 4, nós vamos ler juntos. Eu não poderia deixar de tributar a Deus a honra, a glória por essa oportunidade, por todos que estão presentes, aos irmãos do Napoleão, do Grupo Mulher de Fé. Que Jesus abençoe cada um que vier, amém? Angelino, sobreiros, amém? Os filhos, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Deus é fiel. Salmo 23, versículo 4, você contou? Nos diz assim, Salmo de número 23, versículo de número 4. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos ler mais uma vez, minha tradução um pouco diferente, mas a palavra é a mesma. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu Estás comigo. Estás comigo. Tua vara e teu cajado. Peça ao Senhor que fale contigo. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Jesus, nós te agradecemos, meu Deus querido, Pai amado, pela tua presença que está neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso. Venha, meu Deus, falar conosco. Venha, meu Deus querido, nos direcionar, para que nós possamos, meu Pai, receber a cada dia a bênção e a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode se aceitar e você é livre para adorar ao teu Senhor.
Por causa do horário, eu vou fazer o seguinte: eu vou ministrar a palavra de Deus, incluindo o meu testemunho. Amém? Amém. Ah, pregador, mas pode fazer isso? Pode. Desde que prega a palavra e edifique almas. Amém? Porque eu costumo ministrar o meu testemunho antes, para depois entrar na palavra. Se for isso aí, nós vamos sair aqui às 11 horas, meia-noite. Alguém quer sair meia-noite, 11 horas? Ninguém tem fé? Quanto mais tempo dentro da casa de Deus, irmão, mais unção adquirida. Amém? Amém. E o tema dessa mensagem é do vale da morte para o altar de Deus. Guarde esse tema até o término da mensagem. Do vale da morte para o altar de Deus. Isso é o que Deus faz. Eu quero dizer aos irmãos que em cima desse tema de Salmos 23, versículo 4, qual diz, talvez na sua Bíblia: ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu quero dizer que nesse exato momento existem pessoas que vivem no vale da morte. Nesse momento existem pessoas, não somente aqui nessa comunidade, mas por toda a terra, em que está vivendo no vale da morte. E eu quero dizer que da onde Deus me tirou, o crime parece caminho de poder, parece dinheiro fácil, parece respeito nas ruas, mas na verdade é um vale da morte. Porque quem entra no crime, para entrar, pode ser que entra de forma fácil, mas passa aí. Só se tiver o cuidado e a mão de Deus. Porque não é fácil sair da onde se entra, porque a Bíblia diz que um abismo vai chamando outra vez. Um caminho errado vai levando para outros caminhos errados. E em Provérbios capítulo de número 14, versículo de número 12, vai dizer: há caminho que parece direito ao homem, mas o fim deles são o caminho da morte. Vai pegando mistério. Muitos jovens irmãos, eles entram no crime pensando que estavam entrando para a vida, mas na verdade eles estavam entrando para o cemitério. Eles estavam entrando para o laço da morte. Muitos que entraram hoje já não estão mais aqui, por assassinado, muitas vezes até mesmo pelo crime, por assassinado até mesmo pela polícia do Estado, ou outros não aguentaram a pressão e tiraram a própria vida. Muitos que entram no crime pensando que estavam entrando para a vida, mas na verdade eles estavam entrando para o cemitério. O testemunho qual eu quero contar. O testemunho, a vida no fundo do poço. Porque quem entra no crime não entra fazendo a vontade de Deus. Como tem pessoas que acreditam que estão na vida errada, mas eles estão sendo usados por Deus em alguma área, para abençoar alguma área específica. Não. Quem entra para o crime está entrando no plano de Satanás. Essa é a verdade, irmãos, eu vou ter que pregar. Porque na vontade do inimigo está a destruição, está o roubo, está a matança. Esse é o plano do inimigo. E eu vou entrar no testemunho. Eu vou contar de uma forma progressiva. O começo, uma infância difícil. O começo, uma família sem estrutura. Uma falta de estrutura, uma influência errada. E
tudo desabando, a cada passo que dava era passo largo para o inferno. Porque quem está no mundo da criminalidade não pode esperar o céu fazendo as coisas erradas. Ou vai esperar o céu? Quem entra no caminho do caminho das coisas erradas vai só esperar as coisas ruins acontecerem. Porque o inimigo usa, abusa, direciona, mas no final tem um preço a ser pago. E a vida no fundo do poço não é fácil. Porque eu posso falar por mim, eu não entrei no crime porque eu queria ser um bandido. Eu entrei no crime porque eu estava perdido. Quantas pessoas entrando no crime não porque quer status. Hoje em dia pode ser que mudou, né? Tem pessoas que querem entrar porque quer status. Quer andar com a ferramenta na cintura ou ela pro ar. Para status, para adquirir poder, fama, nome. Mas eu não foi assim, eu não entrei no crime porque eu queria ser bandido. Eu entrei porque eu estava perdido. E será que tem solução para um perdido na terra? Será que tem solução para um perdido talvez na tua ou na minha família? É a palavra que vai dizer, eu não entrei no crime porque eu queria, mas a palavra vai dizer para nós, tem solução para aquele que se encontra perdido no dia de hoje. Tem solução para a tua casa se tiver alguém nas drogas, na fumaça, na cocaína, na bebida alcoólica, ou até mesmo no crime organizado, ou na prostituição. Me dá uma base teológica, pregador, que tem chance e solução. A Bíblia diz que o médico não veio para o são, o médico veio para os doentes. A Bíblia veio para aqueles que estavam perdidos, desarraigados no aprisco. Deus está à procura de ovelhas perdidas, porque Ele é o médico amado e que está curando os doentes. A pergunta que não quer calar: quem nunca foi ou quem não é um doente e que não precisa do médico? Todos têm as suas dificuldades. Aí depois o crime, armas de porte pesado, porte grande, drogas, a lá vão ter para consumir sem ficar devendo, sem ter desfalque. É isso que o crime produz e proporciona: violência aberta, violência aberta, fuga. Então é o que marca o cenário da vida do crime. Porque quem vive no crime vive fugindo. Quem vive no crime vive sem paz. É assim, não é? Não consegue sair do barco. Se sai, sai meio cabreiro. Não consegue fazer uma viagem porque já está marcado, já tem até foto rolando. Em batalhão. É perseguições. É noite sem dormir. É o vício que domina. Esse é o cenário de alguém que está na vida do corpo. Ele está completamente no fundo do poço. Mas quem olha na sociedade vai dizer: você se alegra em saber que um criminoso largou o crime? Quem não tem sabedoria vai dizer: eu preferia que ele tivesse sido assassinado. Quem não tem o coração de Cristo vai dizer: é melhor que mate do que converta. É melhor do que morra do que viva. Quem não tem os olhos e o coração de Deus. Mas talvez quem diz que deve morrer é alguém que não sabe que Deus quer lapidar, Deus quer transformar, Deus quer mudar, Deus quer purificar, Deus quer erguer, Deus quer colocar num altar como esse nessa noite. Talvez a pessoa vai dizer: tinha que morrer, vendeu muita droga, destruiu muita família, trocou tiro com a polícia, matou e tirou vida, e não tem mais chance, o destino deve ser a morte. Mas Deus está dizendo: a morte não, é a restituição para que eu coloque nos meus altares aqueles que não tinham qualquer
chance ou possibilidade Glória a de uma Deus. transformação. Quem está entendendo, diga glória. Glória a Deus. Eu tinha dinheiro, irmãos, mas eu não tinha paz. O que vale ter dinheiro e não ter paz? Hoje mudou. Eu tenho paz, mas não tenho dinheiro. Mas é melhor ter paz com Deus e a paz de Deus do que ter tudo e não ter uma noite tranquila. Tinha dinheiro para comprar um dinheiro. Jogava dinheiro assim, ó, pro ar. Mas não tinha paz. Isaías 57, versículo 1. Para os ímpios não há paz. Para os ímpios não há paz. Mas se nós erguermos as nossas mãos nessa noite, Glória a Deus. Veremos e veremos o agir de Deus trabalhando em nossas casas. Eu não sei se você está aqui procurando uma resposta da parte de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa: se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Se Deus fez na minha vida, que sou um jovem, Deus pode fazer no teu filho, Deus pode fazer no teu neto, Deus pode fazer com a tua filha, Deus pode fazer com a tua casa. E pregador, o que precisa para Deus operar? Abrir o coração nessa noite e deixar Ele trabalhar. O momento do fundo do poço. E eu quero dizer que todo momento também de transformação tem um momento crítico. Toda transformação tem um momento crítico. Não é só chegar e mudar. Não é só chegar e parar de usar. Não é só chegar e largar tudo. Pensa que é fácil assim. Não é. Mas o momento do fundo do poço pode ser talvez com alguém que não está na vida do crime, mas está numa prisão espiritual. O momento no fundo do poço pode ser uma tentativa de morte, pode ser uma traição, pode ser um abandono. Eu quero dizer, teve um dia que eu percebi, teve um dia que eu passei a notar, ou Deus mudava a minha história, ou ia morrer naquele mundo da cor. Teve um momento que eu percebi que ou Deus ia me arrancar com os mãos fortes e me tirar de lá, ou eu ia acabar sendo assassinado lá e seria só mais um que viraria estampa de camisa. Mas Deus está dizendo para mim e para você: se Ele liberar ou já liberou uma palavra de promessa sobre a tua casa, descansa que Deus irá cumprir. Descansa que Deus irá cumprir, ainda que esteja no fundo do poço. Deus vai cumprir. Glória a Deus. Teve um dia, irmãos, que eu percebi: ou Deus mudava a minha vida, ou a polícia iria me matar. E quase tiveram sucesso na tentativa. Porque em Lucas 15, 17 diz: caindo-se. Quem não lembra da história do filho pródigo? Tem gente que pensa, sai da presença, Deus não está nem aí mais para ele ou para ela. Sair da casa de Deus não tem mais chance. Descarta fora. É ímpio, está na fornicação, está em outros casamentos, está na droga. Descarta, não presta mais para nada. Mas caindo em si, o filho pródigo só mudou quando caiu em si. Quando ele notou que na casa do pai dele era o melhor lugar para estar, aquele cenário foi mudado.
Eu quero dizer uma coisa para você, talvez você vai dizer, irmão Vinícius, mas a minha filha ela não batizou. Mas se você falou da palavra para ela ou para ele, a semente foi plantada. E toda semente que foi plantada, Deus dá um jeito de alguém regar. Talvez você não está regando essa semente, mas tem alguém que está regando. E se não tiver ninguém, hoje tem na internet, tem um vídeo de um testemunho de um antes e depois, que a pessoa passa a observar e é tocada pelo Espírito Santo de Deus. E depois de ter alguém regando, Deus dará o crescimento para a glória do seu bendito nome. Ele lembrou, até o servo do meu pai tem de tudo. Eles são funcionários e eu sou o filho. Tenho parte de herança. E o que eu estou fazendo aqui no mundo? Gastei com orgia, gastei com mentira, gastei com droga e com balada. E penso eu, filho do áudio, para no final ele cair em si e notar que o melhor lugar não é no mundo. O melhor lugar é na presença de Deus. E assim foi comigo. 3 meses que eu nasci, filho de um pai carioca, mãe paulista. O pai fugiu porque estava com a cabeça pedida pelas polícias. E a única notícia que teve foi para Minas Gerais. E a mãe não tinha estrutura para criar. A avó, da parte da mãe, pegou para criar e levou para a CCB. Levou muitos anos para a congregação cristã. E lá foi ensinar o caminho. Recitava versículos no papel. Eu, quando criança, quando eu deitava nos bancos semelhantes a esse de madeira, deitava e não queria mais levantar, porque alguma coisa que tinha lá dentro falava para mim: aqui é o teu lugar. Não especificamente lá na congregação cristã, mas na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Fui morar com a minha mãe com 10 anos. Com 10 anos comprei uma casa no Jardim Comercial, quem conhece? Capão Redondo. Até hoje está essa casa, e na mesma rua da casa, um ponto, um tráfico de droga. Com 2 anos desisti de estudar. Com 12 anos desisti de estudar, parei os estudos. E já sabe, mente vazia, sem nada para fazer, o inimigo tenta e as coisas começam a avançar e cooperar para o ruim, para o pior. Vendo o testemunho, vendo o estilo de vida da família, não teria capacidade de virar uma outra coisa. Até porque quando passava pela mão da mãe, ela não gosta que conte isso, mas é verdade, tem que contar. Se não gostasse que contasse, fazeria diferente, sim ou não? Era tráfico de droga, inalando o cheiro da maconha dentro da casa, desde pequeno, vendo armas, crime, corrupção. Até que em 2012 largou tudo, em 2013 virou vapor, com 13 anos, envolvido no tráfico de drogas, envolvido com as coisas neste mundo. E começou como olheiro, de olheiro virou vapor, mexendo na bolsa, e de vapor passou a ser abastece e recolhe, e de abastece e recolhe passou para a gerência, e de lá não parava mais. Em 2015, preso na Fundação Casa com 15 anos. No final de 2015, pela 3ª audiência no Fórum da Barra Funda, na ala dos menores infratores, o juiz decidiu que deveria ficar preso, porque já era a 3ª vez, não tinha voltado às escolas, falou que ia mudar, e nada mudou. Alguns meses preso na Fundação de Casa, batizei lá na piscina, crendo que dali em diante eu lembrei o que minha avó fazia por mim. E dali em diante eu ia seguir o caminho de Deus e abandonar tudo e ia voltar como eu era antes. Mas quando saiu da prisão, as amizades, as influências, não teve impulso firme, não teve raiz, porque ninguém pregou o que era batismo, só descer as águas e acabou, caiu de novo. Em 2018 fui pai de gêmeos, que 27 de janeiro agora fizeram 8 anos.
Dois meninos, a coisa mais linda. Ali eu caí em si, que eu deveria parar. Porque se eu não parasse, a polícia iria me parar. E sabe por quê? Porque eu saía de dentro do batalhão com droga e com arma, após fechar o acerto. Eu já tinha em mente que eu não ia ser preso de maior, porque pagava fiança. Pagava uma fiança um pouquinho maior, deixava sair com as drogas, deixava sair até a morte. Já notou alguém sair do batalhão da polícia com a droga, uma cocheira de droga aqui ou uma mochila nas costas? Assim era a vida. Até que em 2018 eu pensei em si, agora não sou mais eu. Tenho meus filhos que também devem e é por mim. Então eu tenho que largar, porque se eu não largar eu vou morrer no fim. E quem é que vai criar eles? Mas não é fácil. Eu fiquei de 2018 a 2020 chorando, chorando em lágrimas, pedindo a Deus que Ele me tirasse da vida do querido. Durou 2 anos a tentativa para me sair do tráfico, da cocaína. 2 anos tentando, já tinha 7 para 8 anos de tráfico de droga, outros envolvimentos que eu prefiro não citar, mais pesados. E quando deu 2020, Deus criou uma estratégia. E Ele me tirou com mãos fortes. Saí do crime de cabeça erguida, não devendo nada para ninguém. Aí Ele falou, aqui não é o seu lugar, e me tirou. Quando dobrou o ano de 2020 para 2021, um ano sem estar envolvido, distanciado das drogas, do crime, até que Deus disse para mim, não adianta somente sair do crime. É necessário entrar na minha presença. Deus não quer que uma pessoa só pare de fumar cigarro e tá bom. Deus quer que a pessoa se converta aos caminhos da salvação. Deus não quer que a pessoa só largue a pistola, o 38, a metralhadora, a mini-uzi, não. Deus quer que o homem, que a mulher converta aos seus caminhos, para que haja assim misericórdia e o nome escrito no livro da vida. Deus transforma histórias impossíveis, irmãos. Parece que não, mas sim. Exemplo bíblico disso é Moisés foi fugitivo, Paulo, perseguidor da igreja, o ladrão da cruz, condenado. Não tinha mais jeito para os tais. Mas Romanos capítulo de número 5, versículo de número 20, vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não entendi nada, pregador, por isso que eu não abri minha boca para dar glória. Eu vou explicar melhor. Aonde abunda o pecado, a tristeza, a frieza, o vício, maior vai ser a graça quando encontrar essa casa. Maior vai ser o que Deus vai fazer do que o inimigo fez nessa vida. Se matava, se tiroteava contra a polícia, com Deus vai ser diferente. Vai arrancar vidas da mão do crime, vai arrancar vidas da mão de Satanás, e a obra vai ser maior e completa. Eu quero dizer, de 2020 a 2021 passou um ano, eu estava me profissionalizando numa mecânica de carro em geral. Suspensão, embreagem, motor. Estava gostando muito da área e para mim eu estava focado e na minha mente eu pensava, aqui é o meu destino e eu não volto para trás. O inimigo foi tão ruim que ele tentou jogar na minha mente, colocou uns irmãos do PCC do meu lado para nós fundarmos uma igreja, uma biqueira numa rua. Tentou alguns meses, não deu certo. Eu falei, cara, eu já falei que o seu lugar não é ali. Continuei na mecânica. Só que na data de 2021, 28 de março, em pleno mês de meia, que é um domingo, se quiser pode olhar no calendário, chegou o dia de eu pagar o que eu estava devendo e por sinal não era dinheiro. A Bíblia diz que quem com ferro fere, me ajuda aí.
Quem com ferro fere, é mais ou menos isso. Aquilo que a gente planta, tudo que nós plantamos. E sabe o que eu acho interessante? Seja bom ou seja ruim, ninguém colhe a mesma medida que planta. Colhe sempre o dobro, seja bom ou seja ruim. Eu vou falar desse tempo que eu larguei o crime. Morreu um conhecido chamado assim na comunidade Pé de Papo. Não era polícia nem ladrão. E puxaram aqui, ali. Descobriram que um revólver que eu tinha foi a causa desse Pé de Papo ter morrido. Aí o que fizeram? Vamos chegar e já vamos cobrar? Não. Deixaram de 2020 a 2021 a poeira baixando. No melhor momento nós vamos montar uma cilada e nós vamos pegar. Esse foi o plano de Satanás. Passou-se 8 meses. Nessa mesma data, um jovem que era meu braço direito na criminalidade estava na rua da minha casa. Ao avistar o carro que eu estava na época, um Versailles, ele decidiu me chamar, mas sem ele saber, porque ele também tinha envolvimento na morte do fulano. Ele já estava sendo vigiado para ser morto ali naquele dia, naquela hora. Sem saber, ele foi me chamar na minha casa para fazer um tempo lá com ele, porque já fazia 1 ano que a gente não se via, porque eu estava traçando outro caminho já, procurando bem. Mas como eu disse, não basta somente largar o crime, largar as drogas. É necessário ser encontrado por Deus. Acredite se quiser, pela permissão de Deus. Eu subi para aquele lugar e eu estava lá. Ele não sabia, e muito menos eu, que estavam já de topai, alguns na aparelhagem, outros passando, indo e vindo, esperando o melhor momento para o assassinato. E quem chega lá, 10 minutos de conversa, chega um PM aposentado, matador nato, mata sorrindo como se estivesse matando uma barata normal. À luz do dia, de noite, de madrugada, para ele não tem tempo ruim. Se é dentro do restaurante, ele pega lá dentro. É dentro do shopping, pega lá dentro. O diabo é tão terrível que a pessoa não tem limite. Parece. Ele aparece todo encapuzado, ainda tempo de Covid. E aguarda todo mundo ali naquela parede. Pensávamos nós que ele estava de olho e foco no tráfico. Mas não. Aquele dia estava marcado para um acerto de contas. E quem estava lá? Estava eu, estava ele, estava o primo dele. E estava mais um. Acredite se quiser, irmãos. Fomos abordados pelo espelho aposentado. Eu vou não citar o nome dele, é conhecido na região. Mandaram nós ajoelhar. Ajoelhamos todos com o joelho na guia da calçada, de frente para a parede, de costas para a rua. E eu nem ouvi nenhum barulho de disparo. O mesmo descarregou 21 disparos. Acredite se quiser. Só no meu corpo pegaram 12. O que estava comigo, 6. E o outro, 3. Faz a conta, 12, com 6 mais 3. E detalhe, o mesmo estava com outro carregador entupido da mesma capacidade. Quem sabe ele já foi pensando, eu vou descarregar o primeiro carregador de 21, e se der tempo eu coloco o outro e descarrego o outro, porque eu quero ver quem vai conseguir ficar de pé. Ah, irmãos, quando Deus tem uma promessa, pode descarregar 20, 15, 40, 30, vai cair no chão,
Mas Deus vai dizer: se eu tenho uma obra e esse é escolhido para mim, não vai morrer. Eu vou levantar e vou enviar para as nações. E falava assim, resgataram só eu. Ninguém queria mexer ninguém. O outro ficou lá porque ele era meio encrenqueiro. Quando andávamos juntos, eu era o apaziguador e ele era o que brigava. Então os pessoal gostavam mais de mim do que dele. Por causa disso. Então deixaram ele lá, só levaram eu. Cheguei no hospital 1 da tarde, em Moimirim. Acredite se quiser, não podia receber ninguém lá se não fosse Covid. Mas Deus fez entrar lá. 1 da tarde até 7 da noite, desassistido. Explica, irmãos. Uma pessoa, basta um para morrer. Quem conhece alguém envolvido aqui, alguém já morreu? Ou talvez você não é envolvido, não conhece alguém envolvido, mas conhece a história de alguém que morreu com 2, com 1, com 3. 12. Passou-se 1 hora, era 2h34 da tarde, o que tomou 6 veio a óbito, porque foi conduzido para o hospital Campo Limpo. Fizeram a média, deixaram em 50 minutos agonizando no chão. Aí a viatura saiu bem devagarzinho, para morrer mesmo. E como Deus não tinha uma promessa de ele vivo, ele partiu para um outro lugar. 7 da noite, desassistido. 6 perfuração no intestino, tórax, pulmão, fermo direito, antebraço, braço direito, de raspão na nuca. Quem está mais perto vai conseguir. Não é os dois, é o de cima. O que está mais para cima foi uma marca de um dos estados. O que você quer transmitir com essa mensagem para ele? Tem fé? Tem fé que Deus ainda está operando no milagre? Amputou 50% do intestino. Virou a síndrome do intestino curto. Hoje, para a glória de Deus, eu não tomo nenhum remédio, não preciso de nada, não tenho limite de nada. Minha saúde é perfeita. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Um dos projéteis pegou no fermo direito. Me dá licença aqui. Não escandaliza não, irmãos. E hoje eu sou possuidor de uma perna mecânica. Quem está enxergando, diga glória. Quem está enxergando, diga glória. Eu perdi a perna por causa de um disparo que quebrou o meu fermo direito no hospital. Mas era de Deus por me ter perdido a perna, sabe por quê? Deus falou comigo assim, ó: se eu não tivesse permitido tirar, eu não te convencia, eu não te convertia, eu não te mudava, e eu não te usava, e certamente eu também não te salvaria. Vai esperar acontecer o que com você para você entrar na presença de Deus? Eu estou pregando para os visitantes que ainda não aceitam Jesus e não vai batizar. Vai esperar acontecer o que? Ah, mas Jesus, Ele chama pelo amor. E se não é pelo amor, Ele chama pela mentira. Ele chama somente pelo amor. Nós que temos o erro de ir somente na dor. Ele está te chamando hoje no momento do amor. Ele não está te chamando na dor. Não, prefira ir depois da dor. Porque o preço é alto e é difícil, irmãos. Eu chorei muito naquele hospital. De 72 quilos, fiquei pesando 47. Só, cara. Não podia comer, não podia beber. Uma sede, parecia que eu estava 40 anos no deserto. E não podia. Por causa de cirurgia atrás de cirurgia. Foram 15 cirurgias ao total. Mas eu quero dizer para você, talvez aqui hoje tenha alguém que já passou pelo crime, alguém que já fez coisa que ninguém sabe, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: a sua história ainda não acabou. A história do teu filho, da tua filha, do teu neto, do teu parente ainda não acabou e não vai terminar dessa maneira. Levanta a mão que eu quero profetizar. Deus ainda levanta homens do chão para colocá-los no altar. Quando Deus libera a palavra de promessa, pode
Eu quero chegar no final para depois concluir. Deus ainda está operando milagres. Havia pessoas, olha o que Deus está fazendo, que quando eu estava no tráfico de drogas, viraram um rosto, sendo da igreja, menosprezavam e diziam: esse aí não vai passar dos 15. Foi fato, quase não passou dos 13. Por isso tentou matar, não teve sucesso. Chegou aos 15, mesma coisa. A polícia pegou armado, cabendo a arma, fez roleta russa 2 vezes. Qual que é a possibilidade de cair numa vazia? Nenhuma. Sendo que a capacidade do revólver da ferramenta era 6, tirou 1, ficou 5 e 1 só vazio. Tentou executar, não teve sucesso. Tirou mais 1, ficou 4 cheia. 2 vazio, também não teve sucesso. Todas elas na roleta russa, sem ele escolher, caíram na vazia. Ela disse: olha, assim, eu tenho algo contigo, rapaz. Depois passei por isso. Tem 64 dias internado, 8 dias entubado. Acredita se quiser, sedado e entubado, porque quando eu passei pela cirurgia, os médicos falaram para minha mãe em ligação: nós vamos sedá-lo, porque não tem probabilidade de ele suportar a dor, de tanto que nós mexemos no corpo todo. Então nós vamos sedar, deixar uns 8 dias sedado. Depois nós vamos tirando o aparelho devagarzinho para ver como ele vai reagindo na queda. Quando eu acordei depois de 8 dias sedado, alguém subiu lá no quarto. E esse alguém não sabia quem era, mas era uma irmã. Ela chegou do lado da minha cama e disse: meu filho, eu estava só esperando você acordar, porque eu tenho uma coisa para te dizer. A minha mente estava turbulenta, estava com síndrome do pânico, outras coisas, com a tormentação do impacto. Aleluia. Ela falou: o senhor só vai entregar o que Deus está mandando eu entregar. Eu te vi lá naquela UTI, e quando você estava naquela UTI, uma coisa eu observei lá dentro. Eu não falava nada, só fiquei ouvindo. E ela disse: enquanto os turnos que trocava de médico, cirurgiões vascular e dentre outros, todos eles eu via pelaquele vidro do corredor de fora, que todos eles mexendo em você, eles suavam lá dentro. E eu pensei: horas, como eles vão suar? Porque o centro cirúrgico é cheio de ar-condicionado e é muito gelado. E como vai suar? Porque ninguém está batendo marreta, ninguém está quebrando parede. Vai suar porque se só está mexendo a mão. E hoje, convertido, Deus me disse: servo meu, sabe por que aqueles médicos suavam? Porque os 3 anjos que eu permiti você ver na entrada do hospital, que foi Camaca te buscar, que a sua mãe disse que ninguém foi te buscar e que ela não viu nada, mas eu te revelei no mundo espiritual. Eram os mesmos 3 anjos que estavam operando na mesa de cirurgia pelas mãos dos médicos. Sabe quanto tempo durou? Vou contar. A cirurgia passou de 12 horas sem parar. E você acha que um turno de um plantão sozinho deixou 12 horas? Não pode. Senão eles podem cansar e podem falhar na missão. E a missão deles é salvar. Embora que quando eu entrei no hospital eles queriam deixar para morrer, né? Assim que eu cheguei 10 minutos depois, a polícia lá da Zona Leste Civil chegou e falou: ó, todos os projetos que tirar é para dar para mim. Chegou em seguida. Estranho, né? Eles mesmos já deram que eles estavam envolvidos. Mais de 7 horas simples assistindo, sem remédio, sem nada e com vida.
8 dias sedado, entubado, 15 cirurgias. Para Deus hoje falar assim: meu filho, o que eu mandar tu falar, tu vai falar. O que eu mandar tu pregar, tu vai pregar. Aonde eu mandar tu ir, tu vai ir. Alabassuri, para a glória de Deus. Na agenda das almas preciosas que está lá na minha casa, que Deus me deu o nome assim, agenda das almas preciosas. Desde que eu me converti em 2022 até o dia de ontem, e quem sabe até o dia de hoje, eu não sei. Todas as almas que aceitaram Jesus estão lá. Está rumo a 10 mil almas em menos de 4 anos. Para a glória de Deus. E que tipo de alma que tem lá, pregador? Tem quase 200 traficantes que aceitaram a Jesus. Tem membros da liderança do PCC e não é pouco. Tem em Bertioga, tem em Gaivota, tem em Santos, tem no Guarujá, tem aqui na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte. Membros faccionados, traficantes, que entregaram a vida para Jesus, que saíram do mundo da criminalidade. E o que mais tem? Tem milhares de pessoas do candomblé, tem macumba, da feitiçaria, tem policial militar, tem policial civil, tudo que aceitaram a Jesus através do projeto que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Não está mentindo, não, viu? Eu estou pregando a verdade. Ai de mim se eu estiver aumentando ou diminuindo algo aqui. Está lá. A glória de Deus. Eu quero te dizer, Deus tem algo dentro da sua casa. Pensa agora, tem alguém, primo, parente, neto, bisneto, filho, filha que está distanciado? Se Deus mudou a minha vida, Ele também vai mudar essa história. Acredite nisso. Se Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua também. Glória a Deus. Se Deus mudou lá dentro da minha casa, vai mudar dentro da sua casa também. Se Deus operou esse milagre, irmão, sem contar que eu vim a óbito, né? E através das aparelhagens eu voltei para dizer que Deus ainda está operando milagres. Glória a Quem Deus. crê nisso? Deus ainda está operando milagres. Só que eu já tinha pulado da cadeira. Deus ainda está operando milagres. Com a glória de Deus, é demônios que caem para lá da Bahia só pelo áudio ou chamado de vídeo. A glória de Deus, pessoas que estão possessas, a uma simples conversa, a pessoa começa a passar mal, começa a manifestar uma conversa normal, sem malícia, querendo orar, querendo expulsar, não, uma simples conversa. O inimigo, ele não suporta e já está caindo por terra. Isso é o poder de Deus. Talvez quem dizia lá, concluindo, eu termino agora. Pessoas da igreja da Deus Amor, de outras igrejas, vai passar dos 15, ser miserável, ser maldito, você deveria morrer. Não condene um viciado, porque ele poderia estar hoje aqui pregando para você. Não condene um faccionado, um criminoso, um traficante. Não, porque um dia ele pode estar orando pela cura dentro da sua casa. Quem falava mal de mim, que no passar dos 15 que eu era maldito e merecia morrer, passou 100 anos depois da conversão. Quem apareceu? Nossa, irmão, eu queria que você fizesse uma campanha lá em casa. Está mais ou menos assim, assado. Olha só como esse mundo dá voltas. Olha só o que Deus faz. Os mesmos que criticavam e queriam que morresse, agora está pedindo campanha. Reconheceu que Deus está na vida, que Deus está curando, está libertando, e que a libertação para casa. E que está chamando quem? O ex-traficante. Cuidado, irmãos. Talvez uma simples pessoa que está aí, ó, toda suja, 60 dias sem tomar banho, o cabelo grande assim, ó, cheio de nó, cheio de sujeira, pode ser alguém que Deus vai usar para abençoar a tua casa. Levanta a mão que eu quero profetizar. O que Deus tem na minha e na tua casa, tenta Satanás executar. Ele pode até tentar, mas os planos dele não tem
Quem quer mudar de vida? Glória a Deus. Quem quer largar o pecado? Quem quer recomeçar? João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Aleluia. Se for de pé, rapidinho. O crime dá fama nas ruas, mas destrói a alma. O diabo dá dinheiro rápido, mas cobra com a vida. Deus pega histórias quebradas e transforma em testemunhos. Quem nasceu para lutar, não morre no crime. Quem nasceu para lutar, não morre nas drogas. Quem nasceu para lutar, não vai morrer na mão de Satanás, porque Deus tem uma grande obra. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa agora, Senhor, essa igreja, a todos os ouvintes, a todos que aqui agora estão ouvindo essa palavra. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, pelo poder que há no Teu nome, e garante a libertação, a salvação, o milagre, a grande bênção, em nome do Pai e do Filho. Vai preparando a sua oferta para Jesus. Mas eu queria perguntar: tem alguém que ouviu essa mensagem, esse testemunho, e gostaria de entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Olha só, Deus mudou a minha vida. E eu nem contei porque eu falei por cima. Mas uma das firmas que eu trabalhei, que era milionária, tinha por dono GG do Mangue. Se não pesquisar quem era o cara, considerado o braço direito do Marcola enquanto ele estava vivo. E ele estava na rua. Uma das firmas de muito dinheiro, milionário. Pega a tua oferta. Não tem ninguém que quer entregar sua vida para Jesus? Alguém que gostaria de ver Jesus mudar a sua vida, a sua história? Não tem ninguém? Pega a sua oferta e se coloca de pé. Pai, aqui estão os ofertantes, os dizimistas, os contribuintes, os mantedores da tua obra. Visita o financeiro dessa casa, Senhor. Sim, meu Deus, não deixa faltar o financeiro dessa igreja, porque tem muita igreja fechando, Senhor, por causa do financeiro. Mas eu abençoo no teu nome essa igreja, a todos que estão ofertando, dizimando, contribuindo, mantendo esta obra. Supre todas as necessidades, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode depositar com alegria e cante. Quem oferta com alegria lá no céu, lá no céu, lá no céu brilhará. E Deus recompensará. E o Senhor, ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa, abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração. Dê a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, amém. Presta atenção. Para você que quer ouvir o testemunho completo, tem no YouTube. Amém? Se quiser, você pode pedir para mim no final, ou você pode gravar na sua mente. É assim, ó. EV é a sigla do evangelista. Um E e o V separa Vinícius, separa Oliveira. EV Vinícius Oliveira. Pesquisa lá, se inscreve lá,
Oração todo dia, meio-dia e meia-noite, ao vivo. Já há 3 anos, essa obra que tem alcançado muita gente no estado do Ceará, Recife, Pernambuco, Bahia. Tem membros que participam lá de Boston, outros que é lá da Times Square, outras pessoas que estão na Alemanha. Entrou o pessoal da Argentina. Não é muito grande, mas está alcançando vidas. Vai lá tem completo o testemunho. Amém? Amém. Deus seja Glória a louvado. Deus. Essa moça aí, ó, com a criança de verde nas mãos. No colo. Nas mãos. Deus, ele disse que te chamou para os altares. O teu caminho não é onde tu está. Xalabassúria. Herédia cantossia panasse que mandou xarabá. Alabassúria. Sabe por que tu chora e escorre as lágrimas dos seus olhos? Porque tu sabe que o teu lugar é na presença de Deus. Tu sabe que Jesus te chamou para um mistério profundo. Eu vi assim você louvando e pessoas sendo renovadas. Eu vi assim você profetizando dentro da palavra e vidas sendo levantadas. Deus diz para você assim: eu conserto o altar e volta para a minha presença, porque eu desejo te usar. Você crê nisso? Ele te chamou, eu não te conheço, mas ele te diz que te chamou para os altares. Orar pela face, esse irmão aí de boné, toquei fora. Levanta a sua mão direita. Bichinha, viu? Porque eu via alguém fazendo um furto na comunidade. E alguém passando e te confundindo, dizendo que era você e tendo a certeza que era com você. E para piorar, pessoas afligidas, pessoas que foram ali lesadas, ao levarem você ia falar assim: foi ele mesmo, confundindo, e você perderia a sua vida. Então Deus fala: vigia por onde tu anda, vigia nas ruas, porque mais uma vez Deus está te dando um grande livramento. Você acredita? Não posso melhorar. 9:17. Deus está falando para mim que aqui tem 3 pessoas com problema nos ossos. E para identificar essas 3 pessoas no meio dessa multidão, porque pode ser que outras pessoas levantem a mão, Deus me fala as características dessas 3 pessoas. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Uma das 3 pessoas, para tu saber que Deus está te livrando e te dando a grande bênção de um problema nos ossos. Você senta na cadeira, você senta na cama, você sente em qualquer lugar, você sente dores e desconforto. Isso não é a carne, não é a pele, não é os nervos. Isso é os ossos. Deus está mostrando os ossos assim muito frágeis. E Deus fala que vai renovar. Alabassúria. Deus tem poder. Se crescer, se ficar igual Tomé, igual Dídimo nessa noite, não vai ver nada. Deus tem poder de fazer os seus ossos voltar a ser ossos novos como de uma criança. Cadê essa pessoa? Eu digo para o nome do Pai. Alabassúria. Muitas mãos levantadas. Pereca. Levanta tua mão se tu quer. Camácia. Não xarai. Pereira subia. Não, lá fora também não. Toma posse em nome do Senhor Jesus. A segunda pessoa que me faz saber é o Espírito Santo de Deus.
que você está com problema nos ossos e Deus vai te visitar. Você pensa fazer assim, ó. Quando faz assim, ó, que quer pegar algo que está ali, parece que é o fim. Deus vai visitar os seus ossos. Cadê essa segunda pessoa? Toma posse em nome do Senhor Jesus. A terceira pessoa me faz saber Deus. Muita fraqueza até na hora de andar. Ainda tem. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Pode bater palmas para você. Deus fecha a boca do leão, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. 3 ministérios que eu vi o leão rugindo assim, babando e rugindo assim, de modo que até estremecia a vida no mundo espiritual. Pode parecer loucura e herege que eu estou pregando, mas não é. 3 ministérios por causa de perseguição que Deus está fechando a boca do leão. Cadê essas 3 pessoas? Isso. Bate palmas para Jesus. Pode bater palmas para Jesus. 2 pessoas que você ouve coisas. Eu quero ser mais rápido. E Deus diz que isso não está normal. Não está normal. Deus quer dar o livramento. Deus quer trazer libertação. 2 pessoas tendo sexo feminino e masculino, que tem ouvido coisas, tem pensado, será que eu estou ficando perdendo a consciência, perdendo o juízo? Cadê essas pessoas? Não vai receber do culto. Recebe através da fé. Recebe através da fé. Cadê essas 2 pessoas? Recebe através da fé. Digo 1 para o nome do Pai, 2 para o nome do Filho. Isso. Está faltando. Alabassúria, candalas. Terminação. Não quer? Recebe em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Agradeço a Deus. Hoje foi um agradecimento. Glória a Deus. Junto com a irmã, a serva do Senhor, Rosenilda. Que Jesus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua casa. Porque ela iniciou a campanha, ela me convocou segundo a direção de Deus para me ajudar aqui. E Deus operou bastante aqui. Deus operou bastante coisa. Contando por cima, teve uma certa vez que eu vim evangelizar aqui, uma sexta-feira. 6 membros, sem contar outras famílias que estavam por perto, e ao verem algo que eu acho que talvez nunca aconteceu, ficaram assim perplexos. Falaram, eu quero que você ore na minha casa também, aproveitando. Então, resumindo, foi umas 26 almas ganhando para Jesus num dia, em poucas horas, aqui dentro, sendo 6 membros do PCC, do tráfico, e um dos abandonou o estatuto, abandonou o PCC, para receber a libertação da parte de Deus. Deus operou grandes coisas nessa campanha de 7 dias, 7 quintas-feiras. Amém? Você que veio, saia daqui com posse de vitória para a glória de Deus. O pastor vai dar os anúncios. 9h23. A irmã vai dar um anúncio. Vamos passar a reação da serva do Senhor com Paulo.